Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como a gente pode rotacionar ou transladar uma base de um certo espaço vetorial. Feito isso, a gente vai ver como a gente pode representar os vetores desse espaço vetorial na nova base, a base que a gente obteve após rotacionar ou transladar a base original. Joia? Antes de eu começar a ver esse vídeo, é importante que você já tenha assistido o vídeo sobre mudança de coordenadas, tudo bem? Se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card. Depois que você assistir ele, você pode voltar aqui e dar continuidade no vídeo, ok? Então, bora lá. Vamos começar falando sobre rotação. E para falar sobre rotação, eu vou usar como exemplo o espaço R2, que aqui eu estou representando por esse plano cartesiano. Tudo bem? Então, que eu tenho os eixos x e y do meu espaço R2, do meu plano cartesiano. A gente sabe que a base canônica do nosso espaço R2 ela é composta pelos vetores 1, 0 e 0, 1, certo? Esses são os vetores canônicos. E quem são eles aqui no nosso plano cartesiano? Esse que eu estou colocando aqui agora vai ser o vetor 1, 0, e esse que eu vou colocar aqui na vertical é o meu vetor 0, 1, tudo bem? Então, esses são os meus vetores, a minha base canônica no R2. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero rotacionar essa minha base, digamos, por um ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Então, de certo modo aqui, quando eu rotaciono, eu vou obter esses vetores que eu estou colocando em tracejado, tudo bem? Então, observa que quando eu rotaciono esses vetores, né, de um ângulo θ, aqui eu estou rotacionando para a esquerda, aqui eu vou ter um ângulo θ também, tá certo? E quem que são esses vetores que eu obtenho depois de rotacionar a minha base canônica? Para responder essa pergunta, vamos considerar aqui, ou melhor, vamos observar que esses vetores da minha base canônica são vetores unitários, ou seja, são vetores que têm norma igual a 1. Então, o tamanho desse cara aqui é igual a 1, e o tamanho desse cara aqui também vai ser igual a 1, tá certo? A gente vai precisar disso agorinha. Por quê? A gente consegue encontrar as coordenadas desses novos vetores, né? Os vetores que a gente encontra depois de rotacionar, usando a trigonometria, tá joia? Então, vamos usar a trigonometria aqui. Então, para a gente ver aqui quais são esses vetores novos, a gente vai dar um zoom, tá? Então, eu só dei um zoom aqui nos nossos vetores, tá? E olha só o que eu vou fazer. Eu vou primeiro achar a componente horizontal desse primeiro vetor aqui, que vai ser o tamanho do vetor, que é 1, certo? Porque é o mesmo, esse vetor que está tracejado em vermelho, ele é exatamente esse mesmo vetor aqui da horizontal, só que rotacionado, ok? Então, ele vai ter o mesmo tamanho que esse vetor aqui na horizontal. Então, o tamanho dele é 1. Então, vai ser 1 vezes o cosseno de θ, tá? Então, esse é o valor aqui desse lado. Esse lado tem tamanho 1 vezes o cosseno de θ, que é a mesma coisa que o cosseno de θ. Tá joia? E qual que vai ser esse tamanho aqui do nosso vetor? Esse tamanho aqui vai ser 1, que é o tamanho do vetor tracejado, vezes o seno de θ. Tudo bem? Então, esse é o meu vetor tracejado. Então, o meu vetor tracejado, eu vou chamar ele de U1, e ele é igual, as componentes dele são cosseno θ e seno θ. Tudo bem? Eu espero que esses conceitos de cosseno e seno, eles estejam claros para você poder conseguir acompanhar aqui, tudo bem? E quem que vai ser esse outro vetor tracejado aqui, que eu vou chamar de U2? Olha, vai ser bem parecido a forma que a gente vai encontrar ele. Eu vou traçar aqui uma linha pontilhada preta para a gente conseguir enxergar
conseguir visualizar, né, esse tamanho aqui dele, que vai ser o quê? Se a gente olhar para esse triângulo que está aqui, olha, esse triângulo aqui, a gente vai conseguir visualizar que esse lado é igual a esse aqui, certo? Então, vai ser o tamanho do meu vetor, o 2, que é igual a 1. Por quê? Porque ele é a mesma coisa desse vetor vertical, só que rotacionado para esquerda, por um ângulo θ. Então, vai ser o tamanho dele, que é 1. Então, 1 vezes o cosseno de θ. Então, vai ser igual ao cosseno de θ. Essa aqui é a coordenada desse meu vetor, o 2. Joia? Com isso, fica faltando só esse pedacinho aqui, que vai ser 1, que é o tamanho do vetor tracejado, vezes o seno de θ, ok? Então, aqui, seno de θ. Só uma pequena observação, que não, o meu U2 ele não vai ser igual a seno θ, cosseno θ. Ele não vai ser isso porque aqui a coordenada dele, a primeira coordenada dele aqui, ela está na parte negativa do nosso eixo, eixo horizontal do plano cartesiano, certo? Olha só, vamos voltar aqui em cima. Daqui, todos os valores que estão para lá, que estão para a direita aqui no nosso x, são valores positivos. Você concorda comigo? E todos os valores que estão para lá, para a esquerda, são valores negativos. E aqui, a componente horizontal desse vetor aqui, que é a gente está chamando de U2, a componente dele, ela está na parte negativa do eixo x, tudo bem? Então, isso daqui vai ser menos seno θ. Joia? Então, aqui, o nosso vetor U2, as componentes dele vão ser menos seno θ, então, menos seno θ, cosseno θ. Joia? Então, esses são os meus vetores rotacionados, os vetores da minha base canônica, depois que eu rotaciono eles por um certo vetor θ qualquer. Então, aqui você concorda comigo que eu posso dizer que o 1 e o 2 é uma nova base para o meu espaço vetorial R2? Se ela é uma nova base para o meu espaço vetorial, significa que eu posso escrever os vetores em R2 como combinação linear desses dois vetores, certo? E a gente viu no vídeo sobre mudanças de coordenada como que a gente faz para achar as novas componentes de um certo vetor, dada uma nova base, né? Uma base diferente da qual as componentes dele foram fornecidas. Então, digamos que, por exemplo, a gente tenha um vetor V na base canônica, que é dado pelas coordenadas A e B, certo? Então, a gente pode escrever que o vetor V na base canônica, a gente pode indicar isso dessa forma aqui, e eu vou chamar B de base canônica, é dado por essas coordenadas aqui. E eu vou chamar esse conjunto de vetores U de S. Então, isso aqui é igual ao conjunto S. E o que eu quero saber? Eu quero saber como que eu vou representar esse vetor V, como que eu posso representar esse vetor V na minha base S. Isso a gente viu no outro vídeo, no vídeo sobre mudança de coordenadas. E o que a gente faz? A gente tem que escrever, a gente tem que achar a matriz, uma matriz inversa, que aqui eu estou chamando de Q, e multiplicar ela pelo meu vetor V na base em que ele foi dado, no caso, a base canônica. E quem que é essa matriz Q? A matriz Q, ela é composta pelos vetores da minha base na qual eu quero escrever o meu vetor V, tá? Então, as colunas dessa matriz Q são esses vetores aqui de S, tudo jóia? Aqui no caso eu só tenho dois vetores, então vão ser o 1 e o 2, tá certo? O 1 e o 2. E se a minha matriz, aqui no caso a minha matriz, eu quero a inversa dela, né? Então eu vou ter que calcular a inversa dessa matriz aqui. Se esse conjunto de vetores U for uma base
ortogonal, isso significa que a minha inversa da matriz Q vai ser igual à sua transposta, e aí fica fácil de fazer essa conta aqui. Tudo bem? Então, quem é a nossa matriz Q? A gente conhece esses vetores o 1 e o 2 porque a gente encontrou eles aqui, olha. A gente encontrou eles aqui. Então, a gente, na verdade, conhece a matriz Q e a gente pode escrever ela aqui embaixo. Ela vai ser igual a matriz, cuja primeira coluna vai ser o vetor U1, ou seja, cosseno θ, seno θ. E a segunda coluna vai ser igual ao vetor U2, cujas componentes são menos seno θ, cosseno θ. Essa aqui é uma matriz muito especial, tá joia? E ela recebe um nome. Normalmente a gente não representa ela pela letra Q, a gente normalmente usa a letra R para representar ela, por causa que ela está representando rotação, certo? Rotação no R2. E essa matriz ela recebe um nome, ela é chamada de matriz de rotação, tá joia? Então, essa matriz que a gente encontrou aqui é a matriz de rotação. Vamos agora ver um exemplo, então, de como que isso funciona na prática, tá joia? Aqui, a gente quer saber qual base a gente obtém quando rotaciona os vetores canônicos da base do espaço vetorial R2, que são esses vetores em vermelho aqui no plano cartesiano, por um ângulo de 45 graus. 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4, tá joia? O que é 45 graus? 45 graus é metade de 90 graus, certo? Então, aqui os meus novos vetores, eles vão estar aqui bem no meio, eles vão estar dividindo esse ângulo aqui, que é quadradinho, né? Que é o ângulo de 90 graus, eles vão dividir ele bem no meio. Então, vou tentar desenhar aqui bem no meiozinho, para ficar certinho. Então, esse primeiro vetor que eu desenhei é a rotação desse vetor horizontal vermelho, tá? Então, aqui eu estou rotacionando ele em 45 graus. E o meu segundo vetor vai estar aqui, tá joia? Vai estar aqui. E ele corresponde a esse vetor vermelho vertical, rotacionado 45 graus aqui para a esquerda. Tudo bem? Se a minha rotação ela fosse de menos 45 graus, o que ia acontecer aqui? Bom, esses vetores eles iam rotacionar para a direita, tudo bem? Então, esse vetor amarelo aqui, ele não ia estar nesse quadrante, ele ia aparecer aqui embaixo, ia ser esse ângulo aqui de 45 graus. Tá joia? Então, quando a gente rotaciona por um ângulo negativo, é o mesmo que rotacionar para a direita, tá? Só abrindo esse parênteses aqui. Beleza. E quem são esses vetores amarelos? Eu vou chamar eles de U1 e de U2, e eu quero saber as coordenadas desses novos vetores. Para isso, a gente vai usar o conceito da matriz de rotação, que a gente acabou de aprender. Então, a minha matriz de rotação, quando eu rotaciono os vetores por um ângulo de π sobre 4, tá? Isso aqui é um subscrito. Só descer um pouquinho, só para a gente saber que ângulo que é. E quem que é essa matriz? A gente viu ali em cima que ela é igual ao cosseno de θ, que nesse caso é 45 ou π sobre 4, tá? Aqui eu vou usar a notação em radianos. Aqui vai ser seno do θ, que é π sobre 4, certo? Depois vai ser menos o seno de π sobre 4. E, por fim, o cosseno de π sobre 4. Tá joia? E quem que são esses valores? Quais são esses valores? Aqui vai dar o cosseno de π sobre 4 é igual a 1 sobre a raiz de 2, então vai ser 1 sobre a raiz de 2 aqui na nossa diagonal principal. Joia? E o seno também é igual a 1 sobre a raiz de 2, então aqui vai ser 1 sobre a raiz de 2 e aqui vai ser menos 1 sobre a raiz de 2. Então, essa é a nossa matriz de rotação, tá joia?
Então, qualquer vetor dentro desse nosso espaço vetorial R2, se eu conheço ele nas bases canônicas que estão aqui em cima, se eu conhecer ele na base canônica, né, que foi dada aqui em cima, né, são esses vetores aqui, eu consigo achar esse vetor na base rotacionada usando essa matriz de rotação que a gente acabou de encontrar. Tudo bem? Vamos então agora falar sobre translação. O que vai ser a translação? Aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, x e y, e o que aconteceu com ele? Eu arredei ele para cá e essa é a nova posição dele, ou seja, ele estava aqui e eu fiz isso daqui, eu transladei o meu plano cartesiano x, y, tudo bem? E nesse plano cartesiano eu tenho um ponto P, tais que as coordenadas dele são x, uma coordenada x aqui qualquer, e y aqui qualquer, certo? Mas o que eu quero saber agora é qual vai ser a coordenada, quais vão ser as coordenadas desse ponto quando eu translado o meu sistema, o meu plano cartesiano. Quais vão ser as coordenadas dele nesse novo plano cartesiano? O plano x' e y'. Esse aqui é o nosso objetivo agora. E aqui observe que a minha origem também muda. Aqui a minha origem está como 0 e aqui ela está como 0'. Tudo bem? Por quê? É que eu estou transladando, certo? Então a posição no espaço vai ser diferente. Ok? Então vamos ver aqui como que a gente vai fazer para poder achar as componentes desse ponto P. Já deixei aqui no jeito desenhado os vetores para poder facilitar aqui para a gente, tudo bem? Mas olha só, vamos entender primeiro quem são esses vetores. Primeiro, eu tracei um vetor que tem origem, que tem extremos, né, nas duas origens desses planos cartesianos, tá joia? Que é esse vetor em amarelo aqui, e eu tô chamando ele de 0, 0', tá? E eu tô dizendo que, assumindo que as coordenadas desse vetor são iguais a K, a H e a K. Tudo bem? O outro vetor que eu tenho aqui é o vetor 0P, tá joia? E o terceiro vetor que eu tenho aqui é o vetor 0'P, que é esse que tá aqui de vermelho. E o que eu quero que você observe aqui é que esse vetor 0'P, que é o que a gente quer achar aqui, ele é igual a essa diferença, a diferença entre o vetor 0P e o vetor 0'. Como que a gente pode fazer para enxergar isso daqui? Vou só trazer esses vetores aqui para baixo para poder ajudar a gente a visualizar essa soma vetorial. Então, aqui eu tenho o vetor 0P e o vetor 0'. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter esse vetor 0', ou seja, eu vou multiplicar ele por menos 1. Assim, eu vou obter esse novo vetor aqui. E o que vai ser a soma vetorial desses dois vetores? Vai ser justamente o vetor 0'P. Você consegue perceber? Esse vetor 0'P. Tá joia? Então, é por isso que ele vai ser igual à diferença entre os vetores 0P e 0'. Tá joia? Vou trazer isso daqui para baixo para a gente poder fazer as contas e ficar mais fácil. Quem que é o nosso vetor 0P? É a mesma coisa que x, y. E quem que é o 0'? Aqui eu assumi que é K, HK, certo? Então, quem que vai ser o 0'P? Vai ser simplesmente x menos h, y menos k. Então, aqui se eu disser que as novas coordenadas do vetor do meu vetor O'P, elas são iguais a x', y', então o meu x', y' vai ser basicamente igual a esse valor aqui, a esse vetor aqui que a gente acabou de encontrar.
Tudo bem? Então, bora agora fechar com um exemplo, só para poder ilustrar o que a gente está fazendo aqui, tá joia? O que a gente vai fazer? Nós vamos considerar dois sistemas. O sistema com o plano cartesiano original, que é o S, eu vou estar chamando aqui de S, e a origem desse plano original, ele vai ser igual a 0, 0. Vai ter essas componentes aqui. E o sistema S', que vai ser o meu sistema original S transladado, de forma que a origem desse sistema S' vai ter componentes 3 e 2. Então, é basicamente isso que eu desenhei aqui embaixo. Então, como você pode notar, a origem do sistema S', que é esse 0' aqui, ela está justamente nas coordenadas 3 e 2 do meu sistema original. Tudo bem? E o que a gente quer achar? A gente quer achar as componentes do vetor 0'P, certo? E a gente conhece as componentes do vetor 0P, que vai ser esse vetor aqui. E quem que é? Quais são as componentes desse vetor 0P? Vamos olhar aqui, nesse caso vai ser igual às componentes do ponto P, né? Que no caso aqui é igual a 1 e 3. Joia? O primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é achar o vetor 0, 0', que é esse cara aqui, e observe que esse vetor 0, 0', ele vai ter componentes iguais às do ponto 0' no meu sistema S, ou seja, vai ser igual a 3, 2. Joia? E agora é só a gente aplicar a relação que a gente achou anteriormente para poder achar o 0' P. Então, olha só, a gente viu que o 0' P ele é uma soma vetorial, certo? Ou melhor, a diferença entre o 0P e o 0, 0'. Então, isso daqui vai ser igual a 1, 3 menos 3, 2. E então, o meu 0' P é o mesmo que 1 menos 3, que é menos 2, 3 menos 2, que é 1. E tá aí dado a nossa resposta. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever e deixar seu comentário. E até a próxima!